Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com a psicóloga, a doutora Viviana Aragão, que irá falar sobre saúde mental e as dificuldades em lidar com o luto. Não saia daí! Violência é crime. Preocupada com este tema, a professora Ângela Mello protocolou o projeto de lei 45 de 2021. O PL prevê que os condomínios residenciais devem comunicar aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso em seus interiores. A propositura foi aprovada em segunda votação. Saúde mental é um dos temas abordados pelo vereador Pastor Diego. O projeto de lei 138 de 2021, que foi aprovado em segunda votação, dispõe sobre a criação de programa permanente de desenvolvimento da saúde mental e habilidades socioemocionais a ser desenvolvido nas escolas municipais de Aracaju. Você sabia que o mosquitinho chamado Aedes aegypti pode causar sérias doenças como dengue, chikungunya, febre amarela e zika? Veja algumas dicas para você evitar que este bichinho cause danos à sua saúde. Confira este vídeo educativo produzido pelo Ministério da Saúde. Perigoso, temido e sempre pronto para atacar. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Pode estar escondido na sua rua, no seu quintal ou dentro da sua casa. Ele quer pegar a sua família. Mas derrotar o mosquito do Aedes aegypti é fácil. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas ou lave semanalmente com escova e sabão. Tambores e recipientes de água também devem ser lavados toda semana e fechados com tampas adequadas. Guarde as garrafas e baldes com a boca para baixo. Feche latas de lixo e descarte os vasilhames em sacos fechados. Guarde pneus em local coberto. Limpe as calhas do telhado para não acumular água. 8 em cada 10 mosquitos nascem na sua casa. Eles transmitem dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Combater o mosquito é dever de todos. Proteja-se. Faça a sua parte. Foram retomados os agendamentos eletivos para consultas médicas e exames de lâmina em todas as 45 unidades básicas de saúde de Aracaju. O atendimento de pessoas com síndromes gripais também continuará sendo ofertado em todos os postos de saúde, bem como a testagem e dispensação de medicamentos. Os agendamentos de consultas podem ser feitos através da central, ligando para o número 0800 729 3534. E agora vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje, a doutora Viviana Aragão, psicóloga, e ela vai falar sobre os cuidados com a saúde mental e as dificuldades em lidar com o luto. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Eu agradeço pelo convite e me sinto honrada de estar aqui. Que bom. Doutora, fala pra gente, assim como a morte, o luto ele também é considerado um tabu? Sim, devemos pensar que a morte é um tabu, uma vez que, como bem Freud nos colocou, é muito difícil se ver não estar aqui. A gente acaba se apropriando da vida e existe uma enorme dificuldade em se vermos mortais, né? Então, inconscientemente, a gente busca brigar o tempo todo com isso, até quando a gente sonha. A gente facilmente se desperta de um sonho onde está propício para a gente vir a morrer nesse sonho. Então, o luto, que é um processo de lidar com perdas, e quando a gente pensa em perdas, a gente associa a morte, também tem lá o seu tabu, né? O luto ainda está muito associado a perder alguém, e o luto não necessariamente é uma perda de alguém, vem a ser perder qualquer objeto amado, qualquer objeto que você tenha uma relação de afeto, com que tem uma simbologia muito importante. Então, o luto você se dá desde uma situação de transição de vida. Quando éramos crianças e vamos para a fase de infância para adolescência, a gente também vem a lidar com perdas. Só que a gente não repara a perda porque o ganho da próxima fase é enormemente maior. Só que a gente elabora uma perda assim e também passa por processo de luto. Há uma transformação do corpo, existe a questão hormonal. O tempo todo estamos iniciando com luto, só que não percebemos. A transitoriedade da vida exige isso,
né? Só que o luto ainda está muito associado a perder alguém. E aí a gente precisa desconstruir, uma vez que o luto, esse luto muito maior diante da vida, nos dá a experiência de atravessamento de dor que o luto requer, o luto tem, e faz com que a gente venha saber lidar com esse luto maior, que é tão visto pela sociedade, que é o luto de perder alguém, um ente querido. Doutora, fala pra gente, e como é passar por este processo do luto, né? O luto em si, que a gente sempre associa a perda de alguém. Então, é muito interessante a gente buscar viver o aqui e agora, sobretudo nas relações. Quando a gente vem perder alguém, existe diversas formas, né, da gente perder alguém. A gente pode perder alguém tanto de maneira bastante abrupta, como a gente pode perder decorrente de uma doença, que faz com que a pessoa vá no processo de adoecimento, partindo no processo de adoecer, se internar e assim nos deixar. É interessante a gente nutrir muito bem as nossas relações. Eu gosto muito de citar Colin Parkes. Nós temos estudiosos na área, né, do luto, que nos auxiliam muito terapeuticamente a manejar o cuidado do processo de elaboração do luto como um cuidado diante da perda, né, diante da necessidade de entender melhor essa ausência física. Quando a gente fala em luto, a gente fala da ruptura do vínculo físico. O outro nos deixa aos nossos olhos, mas é muito importante a gente olhar para a história vivida, no sentido de momentos vividos. É muito importante a gente entender que o luto ele se dá com 3 pontos importantes, que é o amor, o apego e o vínculo de segurança. Então, a dor da perda, ela é proporcional ao espaço que o outro ocupa afetivamente na sua vida. E eu também gosto de citar uma outra frase de Colin Parkes, que fala que o luto é o preço do amor. Então, lógico que se você tiver uma relação afetiva, um vínculo de segurança e tiver um apego, né, sobretudo mediante uma história vivida, você vai ter a dor que é inerente ao luto. E como cuidar do luto? É cuidando das emoções. Existem fases do luto, que não necessariamente ela acontece numa determinada ordem e não de uma maneira intensa. O luto ele não é linear, ele oscila, né? Haverá um momento de saudade, haverá um momento de dor maior, haverá um momento que a dor abranda. Então, o luto é uma experiência psíquica, subjetiva e singular. Cada um de nós aqui, né, ao perder alguém, sobretudo mediante vínculo, amor e apego, vai ter o lidar com o processo. É um caminho temido, como a gente nomeia na psicologia, que é necessário, porque quando você acaba restituindo sua vida, né, reconstituindo sua vida, havendo a ausência do outro, né, com a ausência do outro. É quando você busca sentir e seguir, porque é preciso com que você siga com a sua vida diante do entendimento que o outro partiu aos seus olhos, mas se encontra em você mediante história construída, que ninguém lhe tira. Verdade. E aí é uma pergunta que muitas pessoas falam, né? Isso a maioria é leigos, a gente vê que alguém perdeu um ente querido e a gente sempre diz, você tem que ocupar o seu tempo, você precisa viver realmente esse luto e chorar. A sua orientação, doutor, o que é que neste período as pessoas devem fazer? Porque assim, quanto mais parece que a gente para pensar, mais a gente sofre. Ocupa o tempo, fica em casa chorando porque a dor vai passar mais rápido. Qual seria a sua recomendação? Você falou uma coisa muito brilhante, Day, você pontuou super bem. Quanto mais eu penso, mais eu sinto. Eu gosto de pontuar que o pensamento é um ato solitário, é um ato de coragem. Ao você pensar no que você está vivenciando, terá uma emoção. E que bom! No luto, ele é carregado de emoções, como eu coloquei, de dor. Então, no luto, quando você identifica um vazio diante da ausência física do outro, e é um vazio tão interessante que ele transborda a emoção. E aí é preciso com que um enlutado, a gente chama, né, a pessoa que está em luto, a gente nomeia como enlutado. É necessário com que ele coloque essa emoção, esvazie essa emoção. Existe ansiedade, raiva, revolta, tristeza, questionamentos, culpa. Todos esses sentimentos precisam vir a tomar o caminho para fora de si, para que lacunas dentro de você aconteça. Como eu falei, o luto é uma experiência psíquica e há algo muito necessário para o enlutado, que é falar de quem partiu. Porque quando ele fala de quem partiu, é como se ele estivesse materializando aquela pessoa a nível de lembranças. Por mais que as lembranças doam, elas também acabam auxiliando diante da dor da perda. É meio paradoxal, mas a saudade, por mais que aperta, ela também alivia, porque você se reassegura que você viveu algo com o outro. E então eu diria que cabe a gente, cabe à sociedade, e aqui eu acho que o meu papel é esse, é respeitar a condição do enlutado. Ele não é obrigado a nada, ele é obrigado a sentir para poder seguir. Existe mais um autor muito brilhante, pesquisador do luto, que ele coloca que o luto saudável se dá entre os polos.
do sentir, onde eu transbordo essa emoção e busco seguir na minha vida, porque quanto mais eu busco esvaziar as minhas emoções, mais lacunas dentro de mim acontece para que eu possa seguir na minha vida, retomar as atividades. Então cabe a gente a se colocar na disponibilidade para o enlutado. Por exemplo, é muito importante para o enlutado, no primeiro momento, se despedir. Isso também é conforme necessidade dele. Tem pessoas que não querem se despedir do seu ente querido. Né? É interessante ele ter uma conversa para que ele conscientize ao ponto de saber se realmente isso será importante para o luto dele. Se ele está entendendo que o outro está partindo e se ele pensa que isso requer com que aconteça de se despedir. A grande maioria das pessoas querem se despedir dos seus familiares. Né? Existe algo a ser dito, né? Uma vez que não foi dito no decorrer da vida. Isso acontece. Mas, posteriormente, o falecimento tem os rituais que são muito importantes. Né, que é o velório, o enterro, que foi até privado, né, de acontecer na pandemia. E a gente teve aí que, a gente fala que tivemos que reconfigurar os rituais, muitos passaram até para o meio virtual. Então, os rituais são muito importantes para o enlutado, você se colocar na sua disponibilidade em silêncio, é isso que eu queria bem pontuar. A presença ainda é o melhor mecanismo de ajuda que podemos dar ao outro, desde que sua presença seja em silêncio. Você se pergunte se você tem vínculo com a pessoa o suficiente para se colocar na disponibilidade dela. Não coloque palavras clichê de meus sentimentos, né? Sinto muito. Né? Meus sentimentos é cabível sim falar, porque você está dizendo que você tem os seus sentimentos para a situação. Agora, sinto muito é muito incoerente, porque você colocar que sente muito algo que talvez você não esteja sentindo não requer. É como se você não estivesse respeitando a dor do outro. E é uma dor compreensível e compatível, né? Agora, meus sentimentos, sim. Sinto muito, não. Meus pêsames também não. E com o passar os dias é quando mais a pessoa precisa de você. Não é logo no momento, porque no momento terá muitas pessoas ao lado dela, ao redor dela. Nos dias é que ela vai precisar. Aí você se pergunta quanto ao seu vínculo e tenta estabelecer um contato com a pessoa. Pergunta como é que ela está e pergunta se ela quer. Não é a sua presença. Mas se você for colocar a sua presença, coloque em silêncio. Eu tenho uma fala sobre o silêncio que eu acho muito importante, porque o silêncio é um recurso tanto de linguagem como terapêutico. Ele carrega todas as palavras do mundo. Então não existe palavra que você possa dar ao outro naquele momento, porque precisa de fazer essa travessia de dor. O que você precisa entender é que na sua condição de empático e compassivo, você se colocar ao lado em silêncio já vai ser a maior ajuda que você pode promover na vida do enlutado. Que tem todo um processo para lidar que é delicado, que é confuso. O luto, ele é confuso, porque ele se dá no campo psíquico. Era justamente até uma das perguntas que eu ia fazer para você, Viviana, essa questão de quais seriam as maiores dificuldades das pessoas que passam pelo luto, e você acabou citando, na verdade, né? Eu acho que a despedida é uma delas. Eu conheço muitas pessoas que perderam entes queridos e disseram, olha, eu não quero estar no dia do velório porque a imagem que eu quero deixar registrada na minha memória é a questão da pessoa viva, bem de saúde. Então, assim, você já citou algumas delas, né? Essa dificuldade vou ou não para o velório, ou até mesmo de falar. Tem gente que faz a opção de ficar quietinho, outros querem desabafar, encontrar o máximo de pessoas para contar. Eu acho que essas seriam as maiores dificuldades, né? É porque a experiência do luto, ela, como bem pontuei, ela é subjetiva, gente, ela é bastante particular. Quando a gente pensa como o outro vai lidar, primeiro que não existe um padrão de reação emocional. A gente sabe que existem critérios, né? Pessoas essas que têm um diagnóstico de um transtorno mental e possam naquele momento estar instável diante do seu distúrbio, pode se apresentar muitas vezes mais em situação que requer um cuidado maior. Mas assim, as experiências de perdas vivenciadas vai fazer muito, né, a favor de como a pessoa vai lidar com aquela perda. Lógico que existem esses pontos como eu coloquei. A pessoa que partiu era um vínculo afetivo muito importante, porque a dor da perda, como eu bem coloquei, ela é proporcional ao espaço que o outro ocupava afetivamente na minha vida. Então, se eu tenho um vínculo afetivo e de segurança, se eu acredito que o mundo, ele venha a ser um mundo capaz de viver, onde eu tenho as minhas vitórias, os meus êxitos, né, com a minha mãe, e se eu venho a perder a minha mãe, eu vou ter que me adaptar a um novo mundo, onde eu vou ter que voltar a acreditar nesse mundo, havendo a ausência física da minha mãe.
Só que todos esses processos, eles estão internos, porque o que eu vivi com o outro, eu internalizo. É daí que vem o trabalho da psicologia com o luto, porque a gente migra esse vínculo físico que teve a ruptura para o vínculo simbólico, o que vocês construíram em vida. Eu construí com Dai uma relação que aí me permite, na ausência dela, uma vez que eu vivenciei conteúdos com ela, ter esse vínculo super bem apropriado com histórias vividas. Quando ela vem a falecer, eu tenho que migrar esse vínculo físico para o vínculo simbólico, porque é daí onde ninguém me tira, a história que eu vivi com o outro ninguém me tira, né? O luto em si é um processo de lidar com isso, com a ausência física e com a necessidade de olhar melhor para a sua história diante de você não ter perdido. No luto você entende que o outro está eternizado em você. Isso é fato. E eu reforço até, era um dos questionamentos que eu ia falar da importância que tem os pais, os familiares, enfim, os familiares de uma forma geral, os amigos neste momento, né? O que você já retratou anteriormente, de que no momento da perda há uma série de pessoas ao redor, todos querem dar apoio àquela pessoa, mas depois acaba cada um tocando a sua vida diariamente. E aí aquela pessoa se sente mais sozinha ainda porque aquele ente faz falta e, né, parece que todo mundo ao redor também está tocando. Então, de certa forma, há uma importância tanto dos familiares quanto dos amigos, né? Naquele momento e posteriormente, não é isso, doutora? E não devemos exigir muito do enlutado, no sentido de, não superou, já passou tanto tempo. Existe até o luto não reconhecido, a gente tem aí vários tipos de luto, a nossa ciência bem pontua. O luto não reconhecido, aquele luto, por exemplo, do pet, né? As pessoas perdem um animal, e aí as pessoas acabam banalizando a perda de um animal. E então a gente nomeia como luto não reconhecido, que é o luto que a sociedade diz que você não pode ter. Eu penso que esse espaço aqui, Dana, é muito importante para que as pessoas entendam o respeito ao luto. Né? Luto é uma experiência do campo psíquico, é um processo necessário com que a pessoa vive em si, para elaborar, ele é saudável. Né? O luto não é doença, né? É um caminho temido, mas que requer. Então não cabe à sociedade nos dizer como devemos vivenciar os nossos lutos. E ao que eu devo ter luto. Porque a gente vê, por exemplo, um outro luto não reconhecido. Um senhor que tem um relacionamento extraconjugal. E aí ele vem a falecer. E a pessoa a qual ele tem um relacionamento extraconjugal está na dor da perda dela. Né? Da perda dele. Ela também tem o direito. Né? Isso não é um confronto. Eu não estou colocando para confrontar uma família, mas... a sociedade ela precisa entender ainda mais do luto, conscientizar do respeito ao enlutado e não querer exigir nada do enlutado, nem de qualquer pessoa, de como lidar com seus processos. E aproveitando esse processo, esse tema que a senhora está falando na questão do tempo, existe um luto patológico, porque cada um tem o seu tempo. Então, eu posso ficar péssima pela perda por um mês, mas... uma outra pessoa tem 8 meses que perdeu um ente querido e ainda continua do mesmo jeito, sem querer comer, sem querer sair, enfim. Existe esse luto patológico? Então, a gente não utiliza esse termo já foi bastante utilizado realmente, só que já tem um bom tempo que desconstruímos o luto como um processo esse relacionado a adoecimento. O luto, como bem pontuou, é um processo natural e saudável, uma vez que ele é um caminho necessário, porém temido. A gente nomeia como luto complicado. Existe o luto saudável, o luto complicado, o luto não reconhecido, o luto traumático. O luto saudável é esse que se dá onde haverá um tempo que eu irei lidar com a minha dor da perda, mas buscarei seguir na minha vida. Esse movimento oscilatório que é dual, de um polo para outro, do sentir e seguir, ele é saudável. Já o luto complicado, eu não tenho uma enorme dificuldade em seguir na minha vida. Praticamente minha vida breca, ela para. E eu fico presa naquele momento, onde eu perco a pessoa. Então é realmente um luto a ser muito mais cuidado. Existem alguns critérios para que ele aconteça. Acontece muito mais em pessoas que têm dificuldade de lidar com perdas, que no decorrer da vida não veio elaborar muito bem. E também com pessoas diagnosticadas previamente com transtorno, que venham estar numa situação de instabilidade emocional. Tem vários critérios que a gente precisa avaliar para de fato também identificar aquele luto como complicado. Não o tempo. O tempo não é algo que a gente venha ter como referência para classificar o luto. Porque, como eu coloquei, não existe um período para você lidar com uma perda. O que a literatura pontua bem é que dentro de um ano,
né, existe todo um processo de desorganização e reorganização. Porque o luto acaba sendo um processo de adaptação a uma vida sem aquela pessoa. Então, dentro de um ano, a gente consegue estabelecer, porque o primeiro ano é o ano mais difícil. Vem datas comemorativas, né, várias lembranças que evocam dor, mas que evocam um apaziguamento, porque você se certifica que você viveu com a pessoa. E isso faz com que o outro, ao falar, né, de quem nos deixou, venha uma afeição, de um sorriso. Perceba que o enlutado, ao falar de quem ele ama, ele de uma afeição de dor, depois de um sorriso no rosto, porque ele lembra de algo. Lembra do cheiro, lembra do momento de um café, lembra de um momento específico, de um momento de gozação. Então são esses movimentos que fazem com que o movimento do luto seja o mais saudável possível. Então cabe da gente ter paciência, escutar um lutado, porque ele vai ter muita necessidade de falar de quem partiu. Muita. De realizar homenagens. Porque é uma forma de deixar o outro vivo em você, ativar o legado que a gente chama. Quem de nós aqui não quer ter uma vida tão digna ao ponto de deixar um ensinamento? Para o outro lembrar de mim. É assim que o outro se perpetua em nós. Verdade. Algumas teorias, inclusive, dizem, doutora, que existem 5 fases. Isso é real? Enfim, qual é a sua avaliação em relação a essas 5 fases que o enlutado passa? Então, a brilhante Elizabeth Kubler-Ross colocou as 5 fases do luto, que ia ser depressão, negação, revolta, barganha. Negação, revolta, barganha, eu estou esquecendo alguma. Revolta, barganha. Bom, ela brilhantemente pontuou, só que outros estudiosos vieram e aí não desconstruiu o que ela bem pontuou. Mas hoje nós temos, até então, diante da contemporaneidade, pandemia, bem certificado que está mais para o que John Bowlby, que é um grande estudioso do luto, que já nos deixou um psiquiatra inglês, coloca como fases do luto, que são 4 fases, que é muito parecida com o que a Elizabeth também sinalizou. Que aí ele coloca que a primeira fase é a do choque, do entorpecimento, que é um pouco o que a Elizabeth colocou como negação. Quando a gente recebe a notícia, a gente certifica que o outro partiu, é muito comum, pessoal, nos vermos entorpecidos, em choque. Demora um pouco, em torno de segundos até minutos, da gente entender, assimilar. Lembre-se que a notícia, né, existe a questão cerebral, existe a questão da emoção, você se vê realmente ali, no entorpecimento da notícia. Depois dessa fase, pode ser que aconteça uma fase que a gente chama de busca e anseio, que é uma fase onde você acredita, você tem uma sensação que o outro vai chegar. Parece que ainda não aconteceu, você está em casa e parece que você escuta a voz do outro. Eu tenho relatos de pessoas enlutadas que eu acompanho, que eu atuo na área de oncologia, pessoal, nos cuidados paliativos, né, da clínica Onquematsu, que, Viviana, às vezes eu estou em casa, parece que eu estou escutando a voz, eu falo, oi? E dá uma sensação de que não aconteceu, de que vai chegar a qualquer momento. Isso acontece, para vocês verem como o luto, o processo do luto, as fases que perpassa por uma questão psíquica, campo psíquico, nos confunde. E aí é quando a pessoa entende, porque eu vi o outro partir, foi aos meus olhos, ele não vai voltar. Eu constato que, de fato, ele nos deixou, ele morreu. Então, é quando entra assim, numa fase que a gente chama de desespero e desorganização, que ela é preciso com que aconteça. Aí vem a questão do vínculo, do apego e do amor. Quando eu constato, eu vou me desorganizar emocionalmente, porque é quando as emoções elas não vão ficar também bem organizadas, porque elas virão na questão de um processo de culpa, caso aconteça, de abandono, uma sensação de abandono, tristeza, porque você precisa se readaptar à vida, né, sem a pessoa. E quando você vivencia bem essa fase de desespero e desorganização, é quando você vai fluindo para uma fase de adaptação. Que aí nessa fase de adaptação é quando você chega na fase de reorganização. São 4 fases hoje que a gente nomeia, Dai. Que é muito próxima com as fases... Ah, me lembrei, Elizabeth fala em aceitação. As 5 fases dela é negação, depressão, barganha, revolta e aceitação. Porque eu não gosto muito do termo aceitação. Eu acho que a gente aprende a conviver. É quando a gente olha para algo muito maior, que ninguém nos tira, que é essa vivência. E aí o John Bowlby, existem vários autores hoje, né? O John Bowlby, o Colin Parkes, que já nos deixaram, mas deixaram esse excelente legado, que nos explicam muito bem. É um tema bem complexo de se falar, né, doutora? É estudado, Porque é um fenômeno.
E o luto é uma coisa muito difícil, e realmente aceitar e viver, deixar de estar no dia a dia com alguém que a gente gosta, né, é bem complicado. É preciso muita paciência com o enlutado, assim. Se você for realmente amigo de uma pessoa que está em luto, acolha no seu silêncio. Ele vai agradecer imensamente, assim. E ele vai lhe dar as coordenadas, assim, sabe? Você vai para a casa dele a convite, ele vai deixar você à vontade em fazer alguma atividade que no momento ele não esteja tão disposto a fazer. Então é isso, respeita a condição do enlutado e oferta a sua disponibilidade em silêncio. Sabe, não creia que ofertar uma palavra é muito maior do que o seu silêncio que carrega todas as palavras. Que você possa pensar em dizer para uma pessoa que está na sua dor e que requer sentir essa dor. Ai, doutora, vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais, falando um pouco mais sobre saúde mental e sobre essa questão do luto. Fica aí, eu volto já. Estamos de volta após um breve intervalo e hoje o nosso bate-papo é com a psicóloga a doutora Viviana Aragão. Ela está falando sobre as dificuldades em lidar com o luto e também sobre os cuidados com a saúde mental. Doutora, estamos de volta. Falamos, né, no primeiro bloco o tempo todo sobre o luto, e o luto, com certeza, ele também causa diversos impactos na saúde mental, né? Quais são esses efeitos nessa saúde mental, doutora? Nossa, vamos lá. Pensamento, falta de concentração, pode alterar o sono, o apetite. Então, causa uma desordem que isso afeta nas atividades. A pessoa pode apresentar uma dificuldade de ir trabalhar por conta do déficit de atenção e concentração. A pessoa pode apresentar uma dificuldade de relacionamento, né, uma vez que ela se sente incompreendida na dor dela, e até porque ela precisa ser acolhida. Enfim, acaba realmente tendo uma gama de aspectos psicossociais que são bastante afetados com o luto. Fisicamente também, lógico, a pessoa pode apresentar sintomas físicos, que todos são analisados e são manifestados particularmente. Mas o luto ele pode sim perpassar tanto por uma questão de intelecto, como também uma questão psíquica, porque é uma experiência que se perpassa mais pelo psíquico, como também social, religioso e sintomas físicos sobretudo. Existem transtornos que a gente percebe que são oriundos de lutos, como o luto complicado, porque existe o processo de readaptação, de reajustamento, que isso pode, uma vez que a pessoa tem uma base que não foi até então diagnosticada, isso pode suscitar um transtorno, então pode a pessoa apresentar um transtorno na elaboração do luto. O luto é um processo que requer ser sim, em algum momento acompanhado por um profissional. Então, por mais que você tenha um luto saudável, em algum momento busque pelo autoconhecimento estar com um psicólogo para poder falar da sua experiência, né, de luto, de perdas, para que a gente possa identificar se em algum momento você está tendo um luto tardio, porque pode acontecer o luto tardio também, que é um tipo de luto, que é você naquele momento demonstrar que está bem, porque de fato você está bem, porque você está superficializando na perda, e viver a desordem, a desorganização que é o luto, esse processo que é complexo, que é único, solitário e individual, posteriormente. Então requer esse profissional em algum momento você venha estar, para poder você falar da sua experiência, para a gente poder cuidar juntos. E eu espero com que os amigos, depois dessa entrevista, possam ajudar também quem está enlutado. Era justamente próximo questionamento, mas na verdade você já respondeu, né? O que podemos fazer para aliviar esse estresse, toda essa confusão mental que a gente, né, que todos nós passamos com a perda de alguém, mas eu acho que o caminho principal é realmente você buscar a ajuda de um profissional que vai poder te ajudar, te orientar e te dar os passos, porque não existe uma regra para cada um, né? Não. É muito interessante, daí a pessoa vê assim, quais são as atividades? Assim, eu gosto muito do processo de refletir sobre, mas não necessariamente todo mundo gosta de refletir sobre as questões da vida. As pessoas têm muita dificuldade de pensar por conta própria, porque pensar é, como eu coloquei, um ato de coragem. Então as pessoas geralmente elas buscam viver sobre um efeito manada, né? Esperando ser acolhida, esperando reproduzir o comportamento do outro para que alivie a dor dela. Então quanto mais a pessoa reflete, ela vai se apropriando de si. E lógico que das emoções, ela vai ter que sentir essas emoções. Então a reflexão é uma boa maneira de você se auto-pertencer, de você lidar com as suas questões. Porque existe essa consciência reflexiva, né? Que ela é posterior à imediata. E a leitura também ajuda muito. Existe hoje um acervo bibliográfico que é muito importante para quem quer entender o luto. Né? E aí, enfim, tem um livro de Ana Cláudia Quintana, tem os livros de vários psicólogos
né? Maria Júlia Kovacs, enfim, tem livros que depois até, se você quiser, eu deixo, né, no Instagram, né, de vocês, enfim, para poder auxiliar bastante quem tem uma apreciação pela leitura. Mas se você identifica que dançar vai lhe ajudar em algum momento, utilize da dança. O enlutado, ele não pode ser realmente taxado do que ele deve fazer para lidar. É ele que, ao se conhecer, ele vai buscar lidar com essa dor. Existe a sublimação, que é um mecanismo de defesa onde a pessoa coloca na arte a sua dor. Então aí você vê pessoas pintando, você vê pessoas, atividade física também. Então as pessoas vão buscando lidar com uma retomada da vida com o outro, buscando ter o prazer pela atividade, que já reconhece que ela tem uma importância. Mas no luto pode acontecer da pessoa perder essa vontade. E aí é que vale a pena muito o apoio psicológico. Era justamente isso que eu iria falar com a senhora. A gente fala da necessidade de se buscar um profissional da área para que tenha essa ajuda, mas muitas pessoas acham, não, eu não preciso, tá tudo bem, mas há algum termômetro, alguma coisa que esteja fora do normal, que a gente possa falar para as pessoas que estão nos escutando e que estão passando por esse processo agora e falar, eita, isso aqui está acontecendo comigo, eu acho que eu preciso. Porque é raro as pessoas falarem, não, já que eu perdi alguém, eu acho que eu vou buscar para me ajudar. Elas dizem, não, eu estou sabendo lidar, está tudo bem. Mas há alguma condição, deixou de se alimentar, já não está fazendo mais nada, está dizendo não para os amigos, e aí a gente pode perceber que é uma necessidade real de que ela busque um profissional. Quando você se apresenta numa dificuldade de estabelecer um dia, né, diante do que você almeja, já é um sinal. Mas eu diria que não procure especialista em crise, porque é muito, assim, é muito delicado para nós profissionais da psicologia, quando a gente pega, né, quando a gente acolhe, recebe uma pessoa em crise, porque a pessoa em crise a gente primeiro vai ter que fazer com que ela saia da crise, para que de fato ela nos diga exatamente o que é que ela entende dela. Primeiro a gente salva a pessoa, eu diria. Então, eu diria que bem antes da crise, uma necessidade de ter seu espaço para poder se autoconhecer. Né? Porque, mas eu já tenho meus amigos, mas com os amigos você tem um processo de falar sobre você, onde provavelmente tem julgamentos. Tem expectativas de que eles até então devem ter, que você corresponda, né, a algo perante a relação. Então é interessante esse cuidado até para que a relação fique saudável. Então quem busca um processo psicoterápico está cuidando, está investindo em si. Porque, como eu bem coloquei, os lutos ele acontecem no decorrer da vida. Então, quando você tem esse espaço para cuidar de você, você também está tendo, paralelamente, o mesmo cuidado quando você coloca a sua roupa e vai treinar. Quando você vai ao seu dentista para tratar a sua saúde bucal. Quando você busca parar para higienizar a sua saúde mental, né, a sua saúde emocional. E olha ao mar e busca depois, posteriormente, ler. Esse processo que eu falei reflexivo, esses cuidados eles são imprescindíveis para a nossa saúde mental, que é buscar esse bem-estar. Doutora, não tem como falar de saúde mental e não falar da síndrome de Burnout, que é um problema que vem hoje, né, afetando pessoas no Brasil e no mundo. Fala pra gente um pouquinho sobre essa doença. Então, a síndrome de Burnout é uma síndrome bastante relacionada ao trabalho, é uma síndrome de esgotamento profissional, que até então vem nesse momento pandêmico bastante discutida, porque percebemos que o índice de diagnóstico desse distúrbio, que é um distúrbio, vem aumentando. Está relacionado ao processo de desgaste na atividade laborativa. Geralmente tem alguns critérios para diagnosticar. Existe uma disfuncionalidade da pessoa, né, no sentido de trabalhar tamanhamente, porque esse trabalho acaba sendo de enorme pressão, de enorme responsabilidade, o exercer a sua atividade. Mas a gente precisa muito discutir sobre a questão de algumas atividades que podem realmente promover uma maior chance do diagnóstico, como também o cuidado que as próprias instituições devem ter com os profissionais que já têm risco, né, de desenvolver esse distúrbio, que é o distúrbio de Burnout, a gente chama, né, síndrome de Burnout. Quais são geralmente os sintomas e há um tratamento, há também uma cura, doutora? Nossa, que interessante a sua pergunta. Bom, quando se fala em sintomas, seria mais ou menos assim. Nós temos um desempenho no nosso trabalho e aí você começa a perceber que o sentido que você dá ao trabalho, ele já se encontra alterado. É como se você começasse a ter uma relação com o trabalho diante do que ele lhe causa, né, que lhe afeta no desempenho dele. Então,
Uma irritabilidade é muito comum que aconteça. Uma alteração do sono é muito comum que aconteça. As relações do trabalho acabam ficando também bastante conflituosas, né? Tristeza acentuada também. Uma ansiedade. Sintomas físicos também é capaz de acontecer, taquicardia, enfim, todo um processo de apreensão. Porque o esgotamento se dá porque é como se você tão estabelecesse na vida o trabalho como prioridade e tanto você acabou se vendo na pressão de trabalhar, buscando exercer melhor a sua performance, tanto você se exigiu, sabe, fisicamente, que isso causa esse esgotamento, esse desgaste. Então, rever a sua relação com o trabalho, isso é muito importante. As instituições também precisam ofertar um melhor cuidado, né, ao desempenho daquele profissional. Existem atividades profissionais que correm mais riscos. E na pandemia, vale a pena citar, Dai, houve o home office, as pessoas migraram para trabalhar em casa, então muitas pessoas trabalhavam até horas. E isso causou esgotamento. Fora a fadiga pandêmica também. Nós estamos cansados da pandemia. Isso também, veja, algo externo influenciando na minha maneira de trabalhar. Hoje eu diria que nós estamos fadigados devido à pandemia. Mas também estamos fadigados devido também à questão de trabalho, porque houve essa mudança da modalidade, né, de trabalhar. Home office, voltamos para o presencial, ajustes sendo feitos, estresse, porque o estresse é uma condição de se adaptar, né, a algo que é, né, desconfortável. Isso gera uma reação. Nós temos uma reação ao estresse que ela é bem notória. Então, alguns cuidados requer que é de autopercepção. Você se autoperceber. Se no seu ambiente de trabalho você tem percebido uma irritabilidade fácil, se a sua relação com o trabalho alterou, uma vez que você vem nesse processo de estabelecer ele como prioritário, se demandando tanto de si, ao ponto de você não ter um lazer, ao ponto de você só viver para o trabalho, né? Não cuidar dos aspectos da sua vida. Tudo bem que trabalho nos dignifica. Trabalho, ele acaba gerando uma oportunidade de termos momentos, que é o que a gente busca aí adquirir no decorrer da vida para construir a nossa história e deixar legado na vida das pessoas que nós amamos. Porém, é da relação do trabalho que precisamos entender melhor, ajustar melhor, ter na instituição um conforto no sentido de apoio para que a gente desenvolva o nosso trabalho havendo, no mínimo, que possamos uma saúde mental preservada. Doutora, existem algumas profissões, pela sua avaliação, que são mais acometidas, que estão mais sofrendo com este problema? Sim, a gente identifica que existem profissões que correm mais riscos, né? Que a gente identifica mais riscos. Tudo parte, primeiramente, da relação com o trabalho. Lembra que eu coloquei? Essa relação com o trabalho ela é muito importante. Se eu me exijo tanto no âmbito de trabalho, se eu sou enormemente competitiva, se eu tenho uma proposta de uma empresa que atua assim com seus colaboradores, a tendência é eu adoecer. Então, tem a esse ponto, que independe de atividade profissional. Mas temos atividades profissionais que requer grau de responsabilidade, e aí veio também a pandemia, que pode, sim, promover, né, uma facilidade maior das pessoas que atuam serem diagnosticadas. Venham a ser profissionais da área de saúde, eu mesmo não corro risco, eu mesmo corro risco, corrigindo, enfermeiros, médicos, e na pandemia você veio perceber que né, tivemos vários colegas que adoeceram. Uma coisa que eu quero muito bem frisar aqui, não é se afastando da atividade que você vai estabelecer o melhor tratamento. Você me entende? As demais atividades, professores também, pessoal que trabalha na área de segurança pública, lembre do risco que eles correm, assim, a segurança deles no que se refere a também a responsabilidade, ao risco de morte. Então, todos esses elementos, esses componentes que são característicos da função deles, acabam gerando um grau de estresse muito grande, que ao desempenhar, e aí mais voltado para a minha relação de trabalho, desenvolve uma predisposição maior para a minha pessoa se esgotar na atividade.
Doutora, aí para encerrar, com certeza muitas pessoas estão nos assistindo e visualizando, se enxergando neste cenário, né? Eu acho que existem outras coisas além da pandemia e todas essas profissões que impactam. Acho que todos estamos nos cobrando mais, as redes sociais também ajudam isso, né? Porque há uma perfeição, uma vida perfeita, trabalhos perfeitos, vidas perfeitas, né? E todo mundo acaba querendo ter algo parecido com aquilo que parece que acontece com todos, menos conosco, e nem tudo que a gente enxerga lá é real. Mas existem dicas que a senhora possa dar, né, para que a gente possa melhorar nossa qualidade de vida no dia a dia, no trabalho, nas relações, em tudo. Eu acredito que é você buscar viver de maneira mais genuína. Eu percebo que as pessoas elas vêm se afastando muito nesse propósito de viver a felicidade, né, que a rede social propõe. Você se afasta muito de uma vida tão real e tão bem possibilitada de você viver conforme a sua verdade. É como eu coloquei, né, em algum momento da nossa entrevista. O pensar por conta própria, ele é gratificante. Você buscar viver a sua vida conforme a sua verdade é algo que lhe leva para um lugar de real existência. Busca fazer conexão com a sua essência, busca olhar em torno de você, rever, né, como é que você tem lidado com a vida, como é que você tem lidado com seus vínculos afetivos, familiares, como é que você tem estabelecido a relação com o que é realmente importante. Não olha muito para a questão do que a rede social propõe, não. Porque ali, numa espécie de efeito manada, todo mundo acaba reproduzindo o que um primeiro colocou como algo bonito de se mostrar. E aí existe muito o que Freud coloca, que quanto mais a gente pensa por conta própria, e que bom, mais afastado de fantasias a gente fica. Não é que a gente não deva vivenciar as fantasias, é saudável vivê-las, mas é quando ela é nossa. Quando ela é do outro, isso pode gerar realmente uma desordem, que não requer. Então existe o princípio da realidade, o pensar por conta própria, você ser capaz de viver uma vida digna. Você é especial porque você é você. E existirão pessoas que irão lhe ver como especial, uma vez que ela pense dessa maneira. Então, buscar ser menos aceito, buscar agradar o outro bem menos. Isso é muito importante, porque é quando você realmente se apropria da vida. Você se apropria da vida quando você realmente pertence a você. E isso não é egoísmo, isso é uma forma de você se abraçar. É uma forma de fato você ter sua autoestima, porque a autoestima não está relacionada a como você se vê no espelho, é como você se conceitualiza. É quando você se olha e realmente você se ama dentro de quem você é. Não é fácil, é difícil. Quem busca terapia sabe que esse processo de autoconhecimento ele é doloroso. Porque você se olha e você se vê nas suas virtudes e não virtudes. Mas o amor vem daí. O amor vem de você conviver com isso. Até quando você ama o outro porque você entende ele nas virtudes e não virtudes. Amar é um exercício, é uma prática. Então eu espero com que você se ame. Isso mesmo. Ok? E reforçar que vocês devem sempre buscar ajuda médica. Os amigos, eles podem trazer um conforto, a família, mas não são profissionais que estão habilitados e vão ali, né, na nossa feridinha para tentar fazer com que ela cure. Então busque, se você vê que tem algo fora do padrão aí na sua rotina, no seu trabalho, na sua vida, busque um profissional, que todo mundo merece ser feliz, né, doutora? Sim, eu digo que ser feliz é primeiramente ser grato. Acho que a gente já é grato pela vida, e se a gente buscar ser grato para os momentos vividos, bons e não tão bons, a gente já vai estar aí sendo feliz, né? E aí a felicidade vem disso, da gente em algum momento identificar que naquele momento que eu vivi, eu fui tamanhamente feliz e assim sou grato. E sim, procure profissional, procure psicólogos, profissionais da área de saúde mental, para cuidar, independentemente de crise, pessoal, para desenvolver o autoconhecimento, para buscar ter o espaço para você falar sobre você, de uma maneira onde aconteça uma entrega, eu diria, tá? É um investimento que vale a pena. E eu sou muito grata pela sua participação aqui no programa Saúde Ativa, doutora. Eu agradeço por demais, foi muito gostoso estar aqui e muito bom. Seja sempre bem-vindo. Agradeço. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo você. Até lá!